Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 25 de setembro, dia que tivemos queda aí da nossa bolsa e chegamos no momento importante que eu vou comentar aqui com vocês nessa análise de fechamento de hoje. Vou falar aí de Banco do Brasil, Bradesco, BTG, então uma análise aí focando mais nos bancos, além de falar de Braskem, de Brav3, que está caindo bastante aí. Vamos falar mais a respeito fora, dólar, mini índice, Petrobras, Vale. Então fica comigo aqui até o final e lembre-se, se nessa análise, no decorrer dessa análise, ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha aqui nela. E se não tiver o ativo que você quer que a gente analise, escreve aqui embaixo, deixa nos comentários que a gente, no próximo análise de fechamento, dá uma olhada, logicamente priorizando quem é membro do canal, depois quem está inscrito no canal gratuitamente, e também até atendendo pedido de quem não está inscrito aqui dentro do canal. Então vamos lá, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, agradeço demais. Vamos lá então, começando com o Ibovespa caiu hoje 0,43%. Porque eu comentei que a gente está num momento importante para o Ibovespa. Primeiro ponto, o viés é de baixo olhando para o gráfico diário, porque vem trazendo aqui um zigue-zague descendente e olhando para a característica dos últimos movimentos, apesar de ter sido fraca a queda, contabilizando a questão do tempo, né? Daqui para cá, deixa eu só pegar o daqui para cá, a gente teve ali basicamente uns 18 pregões e devolveu até essa mínima aqui, perdeu essa mínima que foi de 12 pregões, ou seja, o que levou 12 pregões subindo, devolveu em 18, ou seja, levou mais tempo para cair. Então, beleza, mas acelerou um pouco esse movimento de queda aqui. Nos últimos pregões, tivemos um sinal de alta ontem e hoje algo semelhante, eu vou botar no gráfico de 105 minutos, uma correção da subida, só que essa subida só foi um candle. Então não foi muito representativa, não conseguiu confirmar essa sinalização aqui de força e já voltou a fechar abaixo da média. No gráfico diário, bateu nas médias e deixou sombra superior e de novo aqui bateu na média, veio para baixo, não superou a máxima desse candle. Então vamos lá. No prazo maior, no gráfico semanal, a gente tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O Ibov já entrou numa região onde passa por níveis de preço aqui, ó, esse topo, e muito próximo desses outros topos aqui anteriores. Esse aqui, o mais alto, na faixa dos 129.956. Então, da região dos 130 mil pontos até um patamar de 129.900, é uma faixa bem relevante aqui pelo gráfico semanal de suporte, que a gente já tem aqui a retração do Fibonacci, vou colocar aqui, ó, reforçando como uma região importante de suporte, retração do Fibonacci em 130.072, já chegou no 130.099, então não testou efetivamente esse patamar, ainda pode testar, até o patamar aqui do 61,8%. Então, essa região dos 130.072 para baixo é a região mais relevante de suporte. O índice praticamente foi lá, não precisa bater exatamente, mas praticamente foi lá. Como o viés é de baixa no gráfico diário, a expectativa ainda é de poder dar sequência aqui para baixo, não gerou nenhum sinal de força, não fechou acima de nenhum nível de resistência. Então, para gerar algo representativo para cima, precisa no próximo pregão, ou seja, tecnicamente a gente teria candle de alta, esse aqui, candle de indefinição, fraquinho para subir, mas a expectativa do próximo, se a gente não tivesse dentro de um viés de baixo, seria do próximo ser um candle de alta. Se confirmar isso, superar essas duas máximas e fechar acima, aí gera um sinal realmente mais representativo de um processo de recuperação que pode trazer um bom fechamento de semana e o início de um possível fundo no gráfico semanal. Por outro lado, se vier aqui para o terceiro candle, em vez de subir, voltar aqui mais para baixo, aí vai ampliar a chance de testar efetivamente essa faixa aqui de pontos de 130.070 até o 128.400, que ainda assim seria uma região interessante de avaliar a compra de prazo maior, logicamente a gente monitorando o comportamento do índice em cima desse patamar e também dos ativos.
Então é isso, um pouquinho mais demorado no Ibovespa, porque eu acredito que é importante essa leitura para todos entenderem, assim, pelo menos na minha leitura, o que precisa acontecer para quebrar esse viés de baixa de curto prazo e voltar a trazer uma sinalização de alta a favor da tendência de prazo maior. Lembrando, deixe seu like, seu joinha, se essa análise é útil para você no decorrer dela, ou mesmo na parte de leitura do mercado, leitura dos ativos, ou na parte de aprendizado. Mini índice perdeu até a mínima do pregão anterior, não foi legal. Gráfico 60 minutos, caiu, aqui respeitou a zona de resistência, abriu subindo, voltou aqui para baixo, e já veio para baixo de um patamar que era um suporte ali anterior. Então, para o próximo pregão, para focar um pouco mais em compra, eu olharia se abrir subindo e passar a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pelo menos acima dos 132.630 pontos. Por outro lado, abre subindo e gera algum sinal de baixo, vou pegar até um gráfico de 30 minutos aqui, ó. Isso aqui tudo, depois dessa queda, tá tentando subir e não tá conseguindo, tá gerando um sinal de fundo, beleza. Abriu subindo, gerou sinal de fundo ali acima dos 630, essa região aqui assim, fica mais para compra. Por outro lado, bate aqui, ou vem um pouquinho mais para cima e gera algum sinal de baixo, ou abre caindo e vem para aqui para baixo dessa região, seja do patamar do 132.265 a 132.230 e passa a proporcionar sinal de baixa abaixo desse patamar, foco em venda, tentando pegar um movimento para o fechamento desse gap aqui de alta. Então esse seria até o caminho para ficar bastante atento e um pouquinho mais reticente aí na questão da compra, preferencialmente acima dos 630. No dólar, no dia de hoje a gente teve o dólar subindo aí na faixa, está subindo na faixa de 0,47%, depois de um forte sinal de baixa, após testar zona de resistência dos 586 a 610, essa é a faixa principal de resistência na minha opinião, dentro do contexto de indefinição. Que indefinição é essa, né? Essa aqui, ó, essa é a indefinição. Tem aqui toda essa zona de resistência nos 5.680 e toda essa zona de suporte na faixa dos 5.400 arredondando. Então, dentro desse miolo aqui, o dólar está indefinido. Falando de curto prazo, até olhando um pouco mais para o médio prazo, está indefinido. Dentro do processo de correção, se olhar para o gráfico mensal, vai verificar uma sequência de meses subindo, então ele está corrigindo essa questão, essa sequência de meses subindo, fazendo um movimento mais lateral. Mas ainda assim, sinal de baixa, quem de alta fraquinho, fica com expectativa mais de baixa. Seria esse o caminho aí, olhando um caminho mais provável para o dólar. Deixa eu só mudar aqui o ajuste da tela, isso. E ver se eu consigo voltar com o meu mouse aqui, que não está voltando. Essa aqui. Pronto, acho que voltou, fechou. Então aqui a gente tem, olhando aqui só para o gráfico diário, criando expectativa de vir mais aqui, uma chance de ter mais um movimento para baixo. Caminho mais provável. Vamos dar uma olhada no gráfico 60 minutos. Para que isso aconteça, o dólar teria que abrir caindo, já perdendo a mínima desse grande candle de alta e passando a proporcionar sinal de baixa ali para venda de day trade, próximo pregão, preferencialmente abaixo dos 473 a 468. Seria isso aqui funcionar como resistência. Por que está entrar vendendo aqui nesse miolo não seria minha escolha, ou comprando aqui nesse miolo? Abriu subindo, eu daria ali uma prioridade para compra se gerar sinalizações de alta acima dos 491, enfim, dar indício que o mercado tem força compradora e aumentou a chance de poder caminhar para fechamento aqui desse gap de baixo, que é a região que fica ali na faixa dos 535 a 541. Então essa seria a minha leitura inicial aí para monitorar a abertura do próximo pregão em busca de oportunidades em cima do dólar, lembrando tendência indefinida de curto prazo, mas devido ao último sinal de baixa, um viés de baixa, aumentando a chance de poder buscar a zona de suporte. Petro e Vale. Petro terminou o pregão de hoje com alta de 0,73%, está dentro da indefinição da tendência, mas devido a oscilação acima dessa máxima aqui que eu já tinha comentado na análise de segunda-feira, ela confirmou o movimento de alta no gráfico diário, não conseguiu fechar acima dos 36,86, mas hoje conseguiu fechar acima dos 36,86 uma vez e acima da média. Qual seria o sinal mais negativo para Petro, até podendo disparar uma ordem de venda de swing trade? Primeiro, perder essa mínima, e o mais negativo, fechar abaixo da média no próximo pregão desta quinta-feira. Oscilou abaixo desse candle aqui, se fechar desse jeito na sexta-feira, reforça a chance de queda
para a ação. E o que seria mais positivo para trazer um viés de alta para a ação, mesmo nessa tendência indefinida? Ela gerar algum fechamento acima dessa região importante de resistência por volta dos 37,70. Então, quem está comprado ficaria atento justamente na questão do stop aí de proteção de lucro, pelo menos aí para baixo dos 36,72, em 36,69 estaria acho, bem posicionado, na minha opinião. E para abrir compra aqui no meio dessas médias, eu prefiro ficar de fora em relação ao ativo. Olhando um pouco mais para day trade, se abrir subindo, eu olharia mais para a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 15 minutos. Abriu caindo, eu daria prioridade para venda mais aqui embaixo dessa região. Ou abrir caindo, bateu aqui, gerou algum sinal de alta, daria foco em buscar alguma operação de compra, tentando pegar um movimento de subida para os 37,70. Tá? Agora, abre subindo e gera um sinal de baixo de topo descendente, aí eu olharia um pouquinho mais para venda, seja para o fechamento desse gap aqui, que seria o fechamento completo ali na faixa dos 36,78, ou desse outro gap aqui também, fechamento completo em 36,63. Seguindo para a gente falar de Vale 3, a ação fechou em alta de 0,45%, pregão de ontem ela retomou a tendência de alta de curto prazo, mas a de médio prazo, curto a médio prazo do gráfico semanal, continua na minha avaliação dentro de uma estrutura de baixa, que para mudar essa estrutura de baixa precisa romper os 62,90. O viés é de alta no curto prazo. Agora, para buscar a operação de compra de swing trade, eu compraria aqui? Eu não compraria, de forma objetiva eu não compraria. Não significa dizer que ela não vai subir, e não que eu esteja torcendo também ao contrário, é só que assim, em termos de relações com o retorno, não vou fazer essa entrada, eu vou monitorar aqui se a ação vai gerar algum movimento fraco de queda, buscando aqui seja um fundo ascendente acima de R$60, seja um sinal de alta acima de uma retração desse movimento de subida, de região de topo anterior, seja nos 59,43, nos 58,88, perto desse topo. Isso me chamaria mais atenção para arriscar alguma compra de swing trade, olhando para um objetivo mais próximo de 62,90. A outra forma seria pegar um gráfico de 105 minutos e monitorar também a correção, testando ali a média com fundo ascendente, também outra alternativa de entrada. Mas entrar comprando aqui agora, por mais que ela possa subir, eu ficaria de fora, apesar do viés de alta nesse momento de curto prazo visto pelo gráfico diário. Ações que se destacaram no pregão de hoje pelo Ibovespa. Braskem alta de 4,42%. A ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, recuou ali próximo da média, gerou um sinal de fundo no pregão de hoje e confirmou hoje esse sinal de alta, mantendo sua tendência de alta de curto prazo. Por enquanto, para quebrar completamente essa tendência, perder essa mínima aqui, que seria o patamar dos R$17,31. Lógico que se ela voltar para baixo dessa mínima aqui, ela já gera um viés mais de baixa para o ativo, mas para quebrar realmente a estrutura de alta seria aqui, lógico. E também outro ponto, fechou acima desse patamar aqui, ó, dessa máxima aqui, que é a próxima resistência, na faixa dos R$20,59, esse nível aqui que seria o ponto de quebrar a estrutura de alta atual dessa ação. Se eu falei estrutura de baixo, peço desculpa, estrutura de alta aqui no gráfico diário desse ativo. Quem tiver comprado, ou o stop fica aqui embaixo, ou pega o gráfico ali, por exemplo, de 105 minutos e busca algum recuo, fundo ascendente para trabalhar com stop mais curto, fazer uma mudança de stop nessa operação. Aguardaria pelo menos mais um pregão aí para fazer essa mudança de stop em Braskem. Deixaria ainda abaixo desse fundo em R$18,44. Num prazo maior, a tendência está indefinida. Ó, vê aqui, gerou pivô de baixo no gráfico semanal, vê aqui, rompeu essa máxima. E está justamente nessa zona de resistência aqui, um pouco acima, que é 19,84, está nos R$20,07, mas lembrando, a semana ainda precisa fechar para ver se vai conseguir fechar acima dos 19,84. Essa semana, por exemplo, bateu lá, oscilou acima desse patamar e terminou fechando abaixo, fechando lá próximo da mínima. Mas enfim, ativo ainda dentro de um viés mais de alta no gráfico diário. Brave 3 é que está com um cenário bem negativo. Fechou bem o pregão de ontem com queda de 8,72% e o pregão de hoje já caiu 6,47%, devolveu quase toda a alta do pregão anterior. E olhando para o gráfico mensal, essa ação vinha num processo de teste dessa zona de suporte várias vezes, até o ponto que foi descendo com topos mais baixos no gráfico mensal, tentou subir, bateu na média e despencou. Esse mês está caindo aí na faixa de 30,98%. Enfim, é um ativo alinhado para baixo, tendência de baixo. Ah, não está barato, vai voltar a subir.
não tem sinal para isso ainda. Gráfico semanal, tendência de baixa, pegar essa aqui, projetar para baixo, já bateu em projeção de queda, mas como está alinhado para baixo, a ação já fez mínima histórica, perdeu a mínima lá de 2020, então não tem mais suporte para baixo, então pode acelerar, pode esticar esse movimento de baixo. Então, por enquanto, compra de curto prazo não tem sinal de compra nesse ativo. Por mais que ela possa subir, se você comprou aqui por conta desse sinal de fundo, eu deixaria o stop aqui abaixo da mínima desse fundo. E não faria compra agora de imediato nessa ação, cenário mais baixista. Se ficar subindo de maneira fraca, olharia mais para venda. Depois desse movimento esticadaço para baixo, com muita força, que eu quero dizer, após uma correção eu ficaria mais interessado em buscar a venda. Quando o ativo está alinhado para baixo, prefiro trabalhar na venda do que arriscar a compra, não tentar pegar a reversão, a mínima do processo de toda uma reversão de tendência. Não seria esse o meu caso em Brave 3. Banco do Brasil. O Banco do Brasil está dentro de uma tendência de baixa nesse momento pelo gráfico diário, topos e fundos descendentes, perdeu ali a mínima do último fundo ascendente, então tendência de baixa, apesar do semanal estar dentro de uma tendência de alta e podendo gerar no fundo ascendente, mas não tem esse indício ainda. Pelo contrário, aqui deu um indício de fraqueza para subir. Veio aqui testar a região de fundo anterior e média e perdeu força. E anulou o sinal de alta do pregão anterior. Então, criou uma expectativa de poder ter algo maior para baixo. Se ficar aqui de lado, vai aumentar a chance de ter algo mais para baixo. Algo mais para baixo, a gente está falando da ação buscar uma região de suporte, principalmente na faixa dos 26,76. Para voltar a ter alguma característica mais positiva de força dos compradores e apoiar um pouco mais compra de swing trade, ela teria que voltar aí, na minha opinião, para cima dos 27,86, ou seja, para cima da média dessa região de fundo anterior. Por enquanto, não há esse sinal. BBDC3. Teve um pedido aqui, não só de BBS, mas teve de BBDC3. Eu vou falar de BBDC3, mas para quem pediu BBDC3, o ideal é que você esteja em BBDC4, falando de liquidez. Tá? BBDC3 tem uma liquidez mais baixa. Pegando aqui, ó, volume médio de BBDC3. É alto, já 78 milhões. Não é ruim de liquidez. Lógico que não é ruim. Mas BBDC4, a gente está falando aqui, ó, de 637 milhões. Contra BBDC3, que tem o volume aqui, vou falar volume médio, né? 72 contra BBDC3, BBDC4, 72 contra 557 milhões de média. Então a diferença é muito grande. Não chega a ser 10 vezes, mas é próximo disso. Então eu focaria em BBDC4 em termos de operações, principalmente se você está falando de operações de curto prazo, falando de gráfico diário, semanal, eu focaria em BBDC4, tá? Então, falando de BBDC3, a ação perdeu sua tendência de alta de curto prazo, ao perder a mínima desse último fundo do gráfico diário. Isso é um processo de correção da tendência de alta ali do gráfico semanal, mas que já vai dando uma acelerada para baixo. Vou pegar aqui o Fibonacci em cima dessa acelerada aqui para baixo, de todo esse movimento de subida. 38,2%. Qual a região de suporte mais relevante? Essa de 50%, 12,53, junto com a região de topo anterior, na faixa dos 12,47. Vai lá? Não sei dizer se vai lá. Agora, objetivamente, Adalto, queria fazer uma compra em BBDC3, focando no curto a médio prazo, um position trade. Eu aguardaria um fundo no gráfico semanal para abrir alguma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, não só para esse topo, mas para esse topo aqui anterior. Essa seria a principal alternativa. Seja aí a partir das próximas semanas ou aqui se mais abaixo, testando os 12,53. Pelo gráfico diário, tem sinal de alta? Não tem. Não tem ainda. E já entraria comprando aqui supera essa máxima? É um risco um pouquinho maior. Tá? Mas é uma alternativa. Vou arriscar uma compra aqui e deixar o stop aqui embaixo, ou principalmente superar a máxima do candle de segunda-feira, deixar o stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. É uma alternativa com risco um pouco maior em cima, visto que não tem mais uma tendência de alta apoiando ali pelo gráfico diário. Tá? Outra forma, mais cautelosa, fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 10 períodos. E BPAC 11, que subiu hoje 0,46%, essa ação está num ponto importante. A tendência aqui, olhando o zigue-zague de baixo aqui, ó, tá mais baixista aqui no gráfico diário, mas se a gente pegar o último fundo mais relevante, está aqui embaixo. E ela está justamente no ponto que ela estava toda lateralizada, rompeu com muita força para cima, não deveria ter voltado aqui para baixo.
né? Acelerou muito o movimento de queda. Quando acelera assim, fica uma expectativa de poder dar uma patinada aqui e poder cair. Mas, o que apoiaria arriscar a compra nesse ativo? Essa região de suporte. Qual seria a alternativa? Ou na superação da máxima de hoje, na de segunda-feira, tentando pegar um repique de alto, sabendo que vai ter desafio na média aqui nesse fundo e aí vai monitorando para ver se vai conseguir ganhar força. Se não conseguir ganhar força, girou topo descendente, pula fora da operação. Stop ficaria aqui embaixo para qualquer compra nesse ativo, nesse nível de preço. Semanal, ó, era uma região ali de resistência, que era uma região de fundo anterior, antigo suporte, que aqui também virou um suporte, que era uma resistência aqui para trás, junto com essa região de topo. Então, é uma faixa de preço importante para esse ativo, onde pode proporcionar aqui um fundo no gráfico semanal e voltar a subir. Tá? Mas é fato que a queda já está sendo um pouco mais acentuada, está num ponto realmente importante. Se fosse arriscar alguma compra, que seria o ponto de arriscar uma compra, mesmo com o zigue-zague descendente do gráfico diário, aí pode aguardar um sinal de alta pelo gráfico diário da BPAC 11. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de fechamento pregão. Deixe seu like, deixe seu joinha, comente aqui embaixo os ativos que você quer que seja analisado para a próxima análise de fechamento do pregão. Grande abraço e até a próxima.